É de sonhar, lembrar dos seus sonhos, Angélica? Eu lembro bem, eu tenho sonhos recorrentes, assim, é terrível. Esse é um ótimo ponto para a gente começar. Sonho recorrente. A gente está aqui com o Daryl Champlin e com a Soraya Schutel. Ambos estudam esse assunto há muitos anos. O Daryl tem um livro escrito sobre esse assunto, é antropólogo e está aberta aqui a sessão para você tirar todas as suas dúvidas. Já tem pergunta chegando, né, Natália? Já tem pergunta chegando. E eu lembrei de um sonho recorrente também, que quando eu era criança, eu ganhei uma meia da minha madrinha. Era uma meia amarelinha, tal, que tinha umas bolinhas coloridas. E eu sonhava todas as noites, por noites seguidas, assim, uma atrás da outra, que alguém entrava na minha casa, devagarzinho, no meio da noite, pegava minha meia e levava embora. E eu acordava desesperada, suando. Ai, meu Deus, minha madrinha vai brigar comigo porque eu perdi a minha meia. E na noite seguinte era a mesma coisa. Isso me perseguiu por várias semanas, assim, durante uma época. Vamos começar com sonhos recorrentes, então. Por que a gente tem sonhos recorrentes? Exato. Tem algum sentido? O que é sonho recorrente? Quem vai primeiro? Eu acho que a primeira coisa importante é por que a gente sonha, né? Na realidade, é um tema a gente estudado e conhecido há milênios, desde os antigos egípcios, na Grécia Antiga, Antiga Roma. E os líderes, eles decidiam, inclusive, consultando seus oráculos para interpretar os seus sonhos. O que é o sonho? É a verdade integral, total do sujeito. Por quê, gente? Nós somos inconscientes. A gente não sabe tudo da nossa vida. E o sonho traz toda a realidade, sem filtro, sem julgamento. Por que a gente sonha? Os sonhos recorrentes, o que significa? Que tem algo na sua vida que precisa ser resolvido. Por isso que ele continua aparecendo constantemente. Não tem necessariamente a ver com a meia que ela sonha. Não necessariamente a ver com a meia, mas... E isso é outra coisa interessante, gente. Não quer dizer que para um sujeito o sonho significa uma coisa, para o outro pode ser outro significado. Porque o sonho é do sonhador, é do sujeito. Por exemplo, alguém que te rouba algo que tu tens um afeto. Será que naquele ambiente não tinha alguém que estava eventualmente roubando, tirando algo afetivo teu? Algo a ser questionado. Para interpretar o sonho não é só o símbolo, tem que entender a situação do sujeito naquele momento. Isso faz muito sentido, porque eu lembro que eu tenho um amigo, o Heitor, e ele estava passando por uma fase muito difícil numa época da vida dele, e ele estava sonhando recorrentemente que ele entrava no quarto dele e tinha vários caixões, assim, de morte. E ele ficou muito assustado, meu Deus, alguém da minha família vai morrer, meu amigo próximo, nanana. E aí ele foi conversar com um especialista em sonhos, e aí descobriu que, na verdade, o que significava morte para ele era a fase do desemprego dele. Então ele estava passando por uma fase de desemprego, para ele era inadmissível ficar sem trabalho, e aí ele entendeu que o sonho recorrente era o desemprego. E aí quando ele entendeu, parou de sonhar, porque aí resolveu. Então a gente tem que entender um pouco melhor essa coisa dos símbolos, né? Porque tem muita generalização, né? Sonhou com dente, alguém, né? Direto. Você sonha direto com dente? Cai em todos os meus dentes. Socorro. Mas eu vou encaixando um por um. Ai, que horror. Pegando, encaixando. Aquilo Você precisa falar um pouco mais perto do microfone. Ai, desculpa. Eu sonho toda vez que meus dentes todos caem. E eu fico desesperada. Vamos lá, Débora, vamos ajudá-la a entender. É tão individual, é evidente que nem todos os sonhos são 100% individuais. Você tem os chamados sonhos interpessoais e os sonhos extrapessoais. Os interpessoais são aqueles que a gente lida com outras pessoas nos sonhos. E os extrapessoais são só sobre outros, mas são incomuns, né? Quando a gente tem esse tipo de sonho recorrente, vamos falar do dente, por exemplo. É uma lenda brasileira que sonhar com um dente... Eu não encontrei isso em nenhuma outra cultura. Que sonhar com um dente simboliza a morte. Isso é uma lenda brasileira. Agora, eu acho que para algumas pessoas é válido. Aquele símbolo serve para aquela pessoa, porque faz parte do sistema de crença dela. Agora, vamos supor que você tem 1000 dentistas trabalhando num bairro em São Paulo. Todos eles vão sonhar com um dente. Todos eles vão sonhar todos os dias com um dente. Porque tem a ver com a realidade deles. Provavelmente é dinheiro. Se cada um desses sonhos simbolizar a morte de alguém, em breve a cidade estará extinta. Olha, isso é super legal que você falou. O dentista sonhar com dente, provavelmente, por conta do contexto do dentista, tem a ver com prosperidade. É o negócio dele. Dinheiro dele. Se está caindo todos os dentes dele, talvez ele esteja passando uma fase de vacas magras, por assim dizer, né? Agora, se ele tem uma abundância de dentes cariados para tratar, então o momento dele deve ser bom. É negócio. Então, os símbolos são individuais, na maioria das vezes. Perfeito. Então, você, para interpretar o sonho, você precisa entender qual é a linguagem que ele está te falando. Se você entende aquela linguagem, é como você dizer assim, chinês não faz sentido nenhum. É lógico, chinês não faz sentido nenhum. Eu não entendo chinês.
Mas é a mesma coisa com os sonhos. 1 bilhão de pessoas falam chinês. Se eu entendo a linguagem dos sonhos, eu entendo o que o sonho está falando para mim. A gente colocou aqui umas imagens de cérebro rolando na tela, justamente para a gente entender que é toda uma dimensão nova, essa linguagem dos sonhos, né? Vocês estão trazendo para a gente que é importante a gente entender, é importante lembrar. Tem gente que diz que não sonha ou que não lembra de sonho. Já tem bastante coisa muitas assim pessoas no WhatsApp, compartilhando, né? sim. Eu não sonho, para mim não acontece. Acontece ou não acontece? Todo ser humano sonha, gente, e é o tempo todo. Qual é o problema? A gente não lembra porque não fomos educados para a importância dessa informação. E, gente, tem uma outra questão. Os sonhos trazem também coisas que a gente às vezes não quer ver. Porque ele traz toda a realidade do sujeito. Então, qual é o nosso principal objetivo aqui? É disseminar. Olhe para os seus sonhos, anote. E tudo é hábito. Como é que eu faço para lembrar se eu não lembro? Antes de dormir, se concentra. É realmente um exercício de concentração. Ok, hoje eu vou me lembrar dos meus sonhos. Quando você acorda, deixa ao lado um caderno e uma caneta e já anota assim que você acorda. Porque tudo é hábito e aos pouquinhos você vai se lembrando mais. O fato de anotar, ter um diário dos sonhos, faz com que a gente vá se lembrando de situações que inclusive podem acontecer na nossa vida. E, Soraya, você falou que todo mundo sonha. E nós sonhamos todas as noites? O tempo todo. A gente está sonhando agora, né, professor? Temos alguns números. Se você sonhasse apenas 4 vezes por noite, apenas, por noite, sem dizer que você pode sonhar acordado também. Então você teria, com apenas 4 sonhos por noite, você teria 102 mil sonhos na sua vida. Meu Deus. Só que tem estatísticas que demonstram que você está sonhando em momentos outros que apenas o sono com movimentos rápidos dos olhos. O que significaria para alguns, tem um número de 50 sonhos por noite, o que daria 16 mil sonhos por ano. Nenhuma função biológica é tão prevalente, a não ser que tenha algum significado. Aluno de primeiro semestre de biologia sabe disso. Você tem uma função biológica como essa, que é tão prevalente, funciona para alguma coisa. Se a vida fez assim, tem que ter uma utilidade, né? E a gente está aqui para te mostrar que tem utilidade mesmo. Porque, olha só, você já deve ter tido algum sonho estranho e depois aquilo acabou acontecendo, acabou virando realidade. Meu Deus, eu tô vendo o futuro no meu sonho? Será que sim, será que não? Ou um sonho que de alguma maneira foi útil para a sua vida, serviu de inspiração, serviu para você tomar uma decisão. É assim que sonho sempre foi usado lá pelos sábios da antiguidade. E se a gente olhar de pertinho para as pessoas à nossa volta, muitas têm histórias parecidas com essa para contar. O cantor Gustavo Mioto, por exemplo, teve um sonho que fez, sabe o quê? A carreira dele explodir. Sonho que virou sucesso. Olha só. A música Impressionando os Anjos, de Gustavo Mioto, conta a história de um marido que perdeu a esposa e ficou cuidando de 2 filhos. A música romântica mais tocada de 2017 e, bom, alavancou a nossa carreira a nível nacional, né? Tudo começou com um sonho, que na hora pareceu estranho e não fez muito sentido. Sonho encolcado com sonho, né? Sonho encolcado, isso aqui significa o quê? Isso aqui significa o quê? E aí no dia eu sonhei que eu tava cuidando de 2 crianças, assim, um casal, assim. E eu fiquei com aquilo na cabeça, falei, por quê, né? Por quê? Gustavo tem 21 anos, é solteiro e não tem filhos. Mas a história não saiu mais da cabeça dele. Ele ficou me martelando. Passou uns 2, 3 dias, eu assisti uma reportagem onde o marido perdia a esposa e ficava cuidando de 2 crianças. Passou uns dias, o menino que veio compor comigo, o Theo Andrade, a gente fez a música juntos. E ele chegou e me falou, cara, essa semana tive a impressão que a gente vai fazer uma música como se fosse uma oração, assim, pra alguém que tá longe e tal. Eu falei, é mesmo, cara? Mas você tem alguma referência, assim, algum tema e tal? Eu falei, cara, assisti uma reportagem essa semana onde o marido perdia a esposa e ficava cuidando de 2 crianças. Acho que a gente podia ir bem. Eu falei, cara, então Deus tá falando com nós, a gente tá precisando escutar. Você lembrou na hora do sonho? Foi na hora, não. Chegou a arrepiar inteiro, né? Eu conto a história, eu arrepio até hoje. O amor é fogo que assim se vê, conecta